Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu, não tenham medo. Marcos 6 versículos 48 e 50. Coragem, sou eu, não tenham medo. Tanto as parábolas quanto os milagres de Jesus têm uma mensagem propícia e frutífera para nós hoje. Quando ele andou sobre as águas, quis nos deixar algo surpreendente. Os discípulos remavam com dificuldade porque o mar estava bravio. Jesus andando sobre as águas podia ajudá-los, mas resolveu passar adiante, sem se dar conta da situação. Seria possível que os tivesse abandonado à sua própria sorte, para que tivessem uma oportunidade de mostrar a sua confiança em Deus. Assim como um pai cuidadoso, Jesus estava por perto, acompanhando a experiência dos discípulos com o infortúnio. Quando o texto diz que Jesus estava a ponto de passar por eles, dá a entender que Jesus ia passar direto sem interferir. É bem possível que nos encontremos na mesma situação, pensando que Jesus está passando direto, sem interferir nos nossos problemas. Estamos remando com todas as forças, mas o nosso barco não se livra da tormenta. Pensamos também que outros, que não estão remando com a mesma intensidade que nós, estão se sentindo livres e felizes. Por isso, assim como os discípulos, estamos com medo e queremos ajuda imediatamente. Quem entre nós já não gritou apavorado em meio a uma adversidade? A presença de Jesus não lhes trouxe alívio nem conforto. Por mais estranho que possa parecer, por vezes Jesus vem exatamente assim. Ele vem de um modo que nos deixa com mais medo ainda. Como vamos enfrentar os grandes infortúnios, quando Jesus parece não se importar? Quando estamos diante de um fim iminentemente dramático, é o meio que ele usa para confrontar a nossa fé. Às vezes ele vem com um desafio que não estamos prontos para aceitar. Ficamos com medo de Deus, não de um modo saudável e respeitoso, mas com medo de que Deus venha exigir demais de nós. Rostos apavorados, foi esse semblante que Jesus viu estampado no rosto dos discípulos. Coragem, sou eu, não tenham medo. São palavras repetidas exaustivamente ao longo da história da salvação, como também ao longo das nossas histórias. Como os discípulos, já experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas, mas assim como eles, estamos sempre exigindo a sua ajuda imediata. Palavras de encorajamento não servem como resposta. Não é exatamente o que gostaríamos de ouvir nesta hora. O texto diz ainda que os discípulos não haviam assimilado o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e que seus corações estavam endurecidos. O coração endurecido é aquele que é insensível, que é incapaz de ver e de entender uma verdade absurdamente clara. Esse coração compromete tudo à sua volta. A razão, a emoção, a vontade e as afeições. Ninguém neste estado consegue assimilar coisa alguma. Não se permite experimentar algo novo, e nem extrair qualquer ensinamento proveitoso. Ficamos sem conseguir conciliar a justiça com a graça de Deus. Ainda que reconheçamos que merecemos o juízo, queremos estar sempre amparados pela graça. E isso não é nada fácil. O que Marcos está nos dizendo? Que os discípulos não podiam conciliar o rigor da lei, com favor imerecido. Eles haviam testemunhado o milagre dos pães, mas ainda não acreditavam que Jesus seria capaz de livrá-los da tormenta. O impacto do milagre da tarde anterior não durou uma noite sequer. As experiências anteriores quase nunca nos preparam para as crises atuais. Por que isso acontece? Porque não respondemos os desafios de hoje, com o que já temos experimentado de Deus, mas com as experiências fracassadas do passado. Somos incapazes de mudar, ainda que as misericórdias de Deus em nossas vidas nos mostrem que as mudanças não somente são possíveis, mas que também são necessárias. Somente o Evangelho de Jesus Cristo nos muda. Somente essa graça que achamos impossível conciliarmos as nossas vidas, nos propiciam mudanças radicais.
Somente a boa nova do reino pode nos transformar de almas afligidas em pessoas confiantes e de corações abertos. Somente o amor incomensurável e incondicional de Deus pode nos dar ouvidos sensíveis para, em meio às tormentas de um mundo injusto e adverso, ouvir Jesus dizer: coragem, sou eu. Não tenham medo. Você tem interesse em temas bíblicos polêmicos? Então este é o seu canal. Explore-o mais a fundo. Temos vídeos que podem surpreendê-lo. Agora, se esta mensagem foi uma bênção para você, curta, comente, inscreva-se e compartilhe.